Eu me chamo Rodrigo Xangodaré, sou ator, professor, mascareiro e filho de orixá. Quando eu digo que sou filho de orixá, isso significa que eu nasci dentro de uma comunidade afrodiaspórica que cultua as divindades iorubais chamadas orixá. O convite para participar do projeto veio no meu contato com o diretor e ator Rodrigo Lima, que dirige esse projeto, o Boxe dos Livros. Eu tinha o Rodrigo no Facebook, eu costumo escrever as minhas reflexões sobre o meu trabalho como ator, com a máscara e principalmente a relação que isso tem com o lugar de onde eu saí, com o terreiro de orixá, e publico isso nas redes sociais. O Rodrigo acompanhou essas escritas durante um tempo, e em determinado momento ele me chamou para fazer uma participação no projeto e escrever um livro afrocentrado, um livro que conta um pouco da relação da formação da população brasileira com o que a gente tem hoje, que no caso são as casas de axé, as casas de cultura de orixá, seja ela umbanda, seja ela candomblé. O processo criativo do meu livro é um processo de resgate, é um processo de memória, porque nesse livro eu falo sobre as minhas vivências, faço uma contextualização histórica e conceitual da cultura de orixá, falo sobre a cultura de orixá no Brasil e faço um paralelo com as minhas vivências, com as experiências que eu tive sendo uma pessoa de terreiro. O meu processo de escrita ele também seguiu o mesmo caminho. Só que, na tradição de orixá, o sistema de educação é a oralidade. Então eu peguei histórias que eu vi, peguei situações que eu vi acontecendo, peguei coisas que eu percebi no contato com os parentes iorubás que eu tenho. Quando eu digo parentes iorubás, não significa que são parentes consanguíneos, são parentes, digamos, espirituais. Dentro do livro eu explico isso um pouco melhor, agora você não vai entender se eu tentar explicar, porque é complexo. O meu livro se chama Ifá Bií, é o meu Orocó. E Orocó é o nome que a gente recebe dentro da tradição de orixá de acordo com o pacto, com um acordo que a gente faz com determinada força. Ifá Bií é o meu nome de nascimento dentro da filosofia de Ifá, que funda a tradição de orixá. E nesse livro eu conto a minha trajetória de formação dentro da tradição de orixá, como uma criança que nasceu dentro de terreiro, e trago um pouco essa visão, essa cosmopercepção, essa cosmovisão a público para a gente tentar entender como que a tradição de orixá ajuda a gente a entender coisas que são da ordem do cotidiano. Como, por exemplo, o momento onde eu digo no livro que eu achei que eu fosse enlouquecer porque eu tinha nascido com habilidades especiais. Eu ouvia vozes, eu via coisas, eu era uma pessoa sensitiva e foi a cultura de orixá que me ajudou a lidar com isso na sociedade. Não só isso, mas muitas outras coisas. A minha obra dialoga com o bicentenário da independência no sentido que ela pensa sobre a não independência. Quando a gente fala sobre o bicentenário de independência, a gente precisa pensar e refletir sobre qual independência a gente está falando. Porque quando você coloca uma pessoa de terreiro, sobretudo se for uma pessoa preta, para falar sobre as suas vivências a partir da cultura de orixá, a gente está falando sobre a não independência. A gente está falando de uma cultura que é racializada diariamente. Nós estamos falando de uma cultura que sofre com racismo religioso. Estamos falando de uma cultura que tem seu templo apedrejado todos os dias por conservadores católicos e cristãos, por milicianos. Então nós estamos falando sobre a não independência. E falo também, dentro do livro, tem uma parte que eu falo especificamente sobre isso, que são as heranças coloniais na tradição de orixá do candomblé brasileiro. Então, quando eu escrevo um livro sobre a vivência na cultura de orixá no Brasil, eu estou falando sobre a não independência, sobre a necessidade da gente lutar por uma independência. A proposta do catálogo foi juntar artistas, pensadores e pensadores de várias vertentes de pensamento diferentes dentro da cultura. Existem antropólogas, existem poetisas, existem poetas, existem sociólogas dentro do projeto, existem artistas como no geral. E essas pessoas foram chamadas para escreverem sobre o bicentenário da independência a partir de várias perspectivas diferentes. E eu acredito que esse seja o diferencial do projeto, que é como se existisse uma corrente ligada por vários elos, e esses elos especificamente mostram uma abordagem sobre o bicentenário da independência. Os desdobramentos do meu trabalho são muitos. O livro ele aponta para várias possibilidades de aplicação, sobretudo no cotidiano. Eu venho da educação.
né? Vem da educação, e a educação que se tem em terreiro é uma educação decolonial, é uma educação baseada na oralidade, na memória, no resgate, na ancestralidade. Então, de cara, o desdobramento do meu livro já indica essa abordagem da ancestralidade e um retorno às suas raízes. Por um lado, pedagogicamente falando, por outro lado, no sentido de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Uma outra forma de desdobramento é a abordagem que eu faço sobre as máscaras, sobre esse entendimento de autoimagem e de persona, de alteridade. São muitos os desdobramentos que o livro tem. Existe um trecho no livro que eu gosto muito, que é onde eu narro a vinda de Osameji, que é o meu signo de nascimento na tradição de Orixá, que se chama Odu. O nosso signo de nascimento na tradição de Orixá se chama Odu. Dentro do livro eu explico melhor sobre isso. Então eu narro uma etapa da vinda de Osameji para a Terra, quando vinha conhecer a Terra e conviver com outros sacerdotes, outros magistas. E Osameji é orientado pelo oráculo de Ifá a fazer sacrifícios, né, para que a sua passagem aqui fosse mais equilibrada. Osameji não faz esse sacrifício e ele acaba tomando um caminho diferente do que ele esperava. E eu fecho essa minha fala trazendo a reflexão sobre a ideia de certo e errado. Na cultura de Orixá não existe certo e errado. Existe a escolha, e a sua escolha vai determinar os seus resultados. E meu livro, ele fala sobre escolhas, sobre vivência, sobre aprender vivendo e aprender com as suas próprias escolhas. Olá, meu nome é Bruno Olivieri, sou artista, professor de teatro, artista de teatro, alguém que se interessa pelo trânsito entre as linguagens artísticas, e nesse momento estou transitando. Estou lançando o livro intitulado Patuá e Pé na Terra, meu primeiro livro, hein? Quando o Rodrigo me convidou para fazer parte desse projeto, para escrever esse livro, eu fiquei muito feliz. E eu estava num momento em que eu estava muito atravessado pela ideia de que nós temos múltiplas inteligências e que a racionalidade é só uma dessas inteligências. E bem, quando eu decidi escrever esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi dançar esse livro. Mesmo não tendo nenhuma história na dança, às vezes eu gosto de dançar o que eu sinto, dançar o que me atravessa. É um momento só meu. E eu fiz assim com o livro, primeiro dancei, depois disso eu desenhei o livro. Também, mesmo não tendo habilidade com desenho, eu tentei sentir o livro e desenhá-lo. Depois desse desenho, algumas palavras foram surgindo, eu mapeei, eu fiz uma espécie de cartografia afetiva, e depois desse mapeamento, eu comecei a desenvolver o livro, só depois de dançar, desenhar e fazer um mapa afetivo dele. O livro Patuá e Pé na Terra é um barco pirata que caminha com os pés no chão para ouvir e cartografar as utopias da Terra, numa atitude de escuta. É um transbordamento através desse corpo, dessas memórias, de uma infância pés descalços, a minha coleção de nuvens, sobre desvios, intuições, delicadezas, revoltas, utopias, sobre hackear futuros, sobre pequenas coisas que são do tamanho do mundo. 200 anos de independência do Brasil no que diz respeito à colonização, mas não no que diz respeito à colonialidade. O período histórico de colonização findou, mas as marcas desse período continuam, atravessando todos os corpos que aqui vivem, nessa terra que foi invadida, violentada. E essas marcas estão aqui, inclusive no idioma que eu falo, que carrega uma visão de mundo. Então, todas as palavras que estão no livro Patuá e Pé na Terra são atravessadas por um desejo constante de decolonização do meu ser, dos meus modos de pensar, andar e caminhar nesse mundo. Meu sangue também é rio, e amanhã já sou outras águas. Olá, eu sou a Bia Brandão e hoje eu tenho um prazer imenso de compartilhar sobre o meu segundo romance, chamado Por Muitos Céus, que conta a história da palestina Olivia e a sua chegada no Brasil. Esse romance ele é fruto de um convite ao qual eu considero uma grande honra fazer parte. Ele faz parte de um projeto chamado Genipá Purucum e um Padê Prexu, 7 escritas de encruzilhadas. São 7 autores, 7 livros, cada um com uma vertente, com uma linguagem, que apresenta uma forma de falar sobre o Brasil a partir da poesia, do romance, dos contos, dos encontros, enfim, grandes formas e grandes gestos e grandes gentes formaram o Brasil que ele é hoje. Então,
essa é uma retribuição sobre o que a gente constrói, o que a gente entende de Brasil. Esse convite do Rodrigo Lima, que está vinculado ao selo cultural e selo literário do Abacateiro e editado pela IB Literário, que tem acompanhado todo esse processo de edição com todos os editores, desde da primeira ideia até a sua consecução. E tem sido muito bacana e de um aprendizado muito grande, todo esse processo coletivo de fazer nascer a arte, né, desse ecossistema, de fazer a arte nascer desse coletivo. Eu sou a Bia Brandão, eu sou antropóloga, sou escritora, sou pesquisadora, professora, sou formada em jornalismo e tenho a palavra como a minha principal condução da vida. Eu estou muito feliz porque eu lancei meu primeiro romance, Olhos de Giz, no ano passado, e esse ano, a partir desse convite, né, que veio de um edital ganhado, Retomada Cultural, vinculado à Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, sobre o Bicentenário do Brasil, de contar um pouco sobre a história da Olívia, que é uma refugiada, que é uma imigrante, e contar um pouco sobre como o Brasil se faz Brasil, né, e como que a gente pode chamar de independência. Ela tem a ver com o nosso eu, ela tem a ver com o que a gente faz no interior de nós mesmos e que a gente reflete no interior do Brasil, e tem a ver com as embarcações, né, porque o Brasil, esse país de dimensão continental, ele entende a independência e a autonomia também numa construção do coletivo do que chega. E o que chega no Brasil, né? Esse é um pouco do que o nosso projeto vai falar, pensar sobre margens, pensar sobre limites, pensar sobre o que nos margeia, o que nos recebe, o que entra, o que é dentro e o que pode mergulhar dentro desse processo. E a Olívia, né, que dentro com outros 6 livros, né, que são 7 livros, um box com 7 livros, uma coisa incrível, né, ela vem contar sobre esse Brasil que recebe. Quem é esse Brasil que recebe? Que chão é esse que recebe esses pés e essas novas pegadas? E que pés são esses, né? Que corações esses pés carregam quando chegam aqui? Que histórias que eles contam? Então, a Olívia, ela é uma palestina, ela é uma palestina que perdeu tudo numa das últimas guerras e bombardeios na faixa de Gaza. Ela passa 9 meses numa travessia até chegar ao Brasil e encontrar a única família, a única familiar dela ainda viva, e uma mulher jovem, uma mulher que se vincula fortemente com as tradições do seu povo, da sua religião, ela é muçulmana, e entra no Brasil ainda em pouca idade, carregando uma semente no seu ventre que ela tem na travessia. Ela chega grávida. Então, o que é uma mulher? Uma mulher palestina grávida, refugiada, tentando se refugiar nesse país, e o que esse país tem a contar sobre ele para ela, o que esse país tem a contar sobre ela para ela mesma, e o que esse país tem a dar para o seu filho, o seu ventre, que ela está aprendendo a ser e a viver com ele dentro dela. Então, é uma descoberta do país, é uma descoberta de si, é uma descoberta na Olívia, que a gente navega com ela nessa onda de transformações profundas. E eu tive, né, nesse processo a ajuda, né, e o auxílio, a caminhada da Maissar, que é uma mulher palestina que me fez entender o que é ser uma mulher palestina, que abriu meus olhos para muita coisa. Com certeza esse livro não teria o fim que ele tem se não fosse no diálogo, e também com a Giovana Monteiro, que é uma pesquisadora sobre Palestina que me acompanhou. E o desejo, né, de escrever esse livro, ele veio porque eu pesquiso refugiados há 11 anos, ou mais, 12 anos, há algum tempo. Pesquisei na Itália, pesquisei no Brasil. Tenho esse processo sempre ligado com as histórias de vida que eu recebo, muito vinculado à área acadêmica. E era um grande desejo trazer isso para a literatura, trazer isso para a ficção, trazer isso para tomar forma, tomar corpo dentro de um fazer literário, dentro de uma atitude ficcional. Então, é muito bom ter essa oportunidade de contar a história da Olívia, de fazer a história da Olívia viva e de contar tantas histórias com a história da Olívia. Eu tô aqui preparando para ler um trecho. Foi difícil escolher o trecho que eu queria compartilhar com vocês, mas uma partezinha. Tem algumas partes que eu gosto muito. Quando a porta bateu, levou com ela o calor do vento. Aquele ruído da madeira em movimento lembrava a Olívia que há algum tempo tentava encontrar a sua própria voz. Há pessoas que buscam seus sonhos, seu grande amor, sua família. Existiam pessoas a buscar a sua voz? Uma voz que só se ocupava de um silêncio interno. Uma voz proprietária de si, que também ecoava e que lhe era exterior.
a sua embocadura no mundo. A porta se fechava, o som se filiava à mudez da paisagem, o vento ressoava sem o sopro de pulmões. Era Olivia e à procura de seu eco. Na verdade, estar diante de uma porta já lhe era como algum tipo de voz. Só quem morou em lares sem paredes, em botes ao mar, na aridez dos terrenos descampados, sabe reconhecer o som do recolher de uma porta, o significado de uma abertura em movimento de roldanas. Uma mulher chega ao Brasil. Que portas se abrem a essa notícia? Leiam Por Muitos Céus de todos os livros desse projeto lindo. Nasci assim como você. Nasci de uma mãe e de outras mulheres vindas da terra, de uma vitalidade de copa que transborda, floresce e se fortalece no fluxo da relação com outro fruto, renascido de interseções de outra copa que se aproxima e bebe dessa mesma seiva. Eu morei em quantas mulheres? Meu nome é Isabel Caetano, eu sou antropóloga e astróloga, moro há 5 anos em São Pedro da Serra, interior do Rio, em Nova Friburgo, e sou mãe do Pedro. Ele tem 1 ano de idade e esse livro foi feito no puerpério, mas ele foi feito já há um tempo, porque ele faz parte de um sonho, um desejo da Isabel menina com 9 anos, quando estava conversando com a sua avó na varanda. E essa avó é a minha avó Zefinha, ela contando sobre a história de vida dela, que ela foi alfabetizada com 47 anos, com apenas 47 anos, e ela foi alfabetizada pelos filhos. A minha avó, ela veio de Pau de Arara durante 7 dias, da Paraíba até o Rio, acompanhada pelos seus sogros, da minha bisavó, Dona Emília, que é descendente da tribo Potiguar, que faz uso da bebida da jurema e as pinturas do genipapo e do urucum. E a minha avó é casada com meu avô, Aldenor Alexandre, e ela contando a história dela, do casamento, dos 7 filhos. E eu falei, vó, isso é um livro, a gente precisa escrever sobre a sua vida. E eu comecei a peguei um papel, uma caneta e comecei a escrever sobre a vida dela. E isso foi tudo um movimento que me proporcionou um desejo também de ser antropóloga, porque eu sempre fui apaixonada pela história de vida, sobre pessoas, sobre literatura, sobre arte, sobre poesia. E a literatura tem esse poder. O Rodrigo Lima me fez o convite a partir de uma conversa que a gente teve uma vez na estrada sobre a revolta dos malês e como que aconteceu essa revolução por conta desses negros escravizados saberem ler e escrever em árabe, como que eles conseguiram se comunicar, e a comunicação deles permitiu a revolução, em pleno movimento da independência do Brasil. E como que esses heróis emoldurados, como Dom Pedro II, essa galera toda do exército, é vista como as grandes lideranças da independência. E ele me falou sobre esse projeto da retomada cultural. E eu achei muito pertinente trazer a história de pessoas comuns e, por que não, a memória da minha família, retirantes nordestinos, como um movimento de heróis e heroínas invisibilizados. E a ideia do livro, a grande inspiração do livro e o objetivo do livro, na verdade, é inspirar as pessoas a resgatar as memórias, a resgatar a sua ancestralidade e trazer a identidade brasileira a partir da sua própria história, a partir das memórias dos seus ancestrais. Então, é um movimento de retomada cultural, da gente olhar mais para o nosso interior, olhar para dentro, para depois reconhecer para fora. Então, o convite desse projeto foi um presente, um grande presente, porque traz a escrita num momento muito íntimo, que é o pós-parto, e eu trouxe um resgate também das mulheres de onde eu vim, e esse movimento trouxe para mim um lugar de cura, de um lugar de prestígio, um lugar que nunca foi prestigiado, assim, nunca se colocou um lugar de respeito. Um livro é uma maneira de contar, um livro de deixar na prateleira, mas um livro em movimento. Eu acho que o objetivo do livro é trazer movimento, é inspirar histórias, é inspirar escritas. E um Padê para Exu é isso, é passar mensagem. A arte é uma maneira de passar mensagem, a literatura
a escrita, de uma maneira geral, a poesia. Então o livro é bem poético também, ele traz um lugar poético, ele traz um lugar sensível, intuitivo, singelo da alma. Esse é o grande barato do livro, é esse movimento de escuta da própria memória através da minha mãe, através da minha avó, da minha bisavó que eu não conheci. E isso tudo é pro meu filho ter essa herança imaterial, passar pra frente. A partir do momento que a gente se torna mãe, a gente vira ancestral de alguém. E o livro, a memória, a escrita é uma maneira de guardar um relicário, guardar, preservar, trazer para um lugar de materialidade aquilo que está contido em parcelas uterinas de mim, porque de uma certa forma eu estava no ventre da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. E agora eu sou ancestral de alguém. É um lugar bonito, singelo e importante ser colocado. Eu sou Leonardo da Selva, e vocês? Eu sou ator, dramaturgo, diretor de teatro, escritor de livro. Eu gosto de me definir como um contador de histórias, né? Na verdade, eu não gosto de me definir. A gente não cabe dentro de uma caixa e eu gosto de contar histórias fora da caixa que tragam sempre um toque lúdico, a mais de sensibilidade, de ludicidade para nossa vida, para o nosso dia a dia. Acho que foi por isso que o Rodrigo me convidou para participar desse projeto. 7 escritas de encruzilhada, um padê para Exu. Esse padê que eu ofereço é um livro infanto-juvenil. O Rodrigo, eu já trabalhei muito com ele no teatro, o Rodrigo é o coordenador desse projeto. Ele me convidou, achando que a gente precisava de uma escrita dentro dessas 7 escritas, destinada ao público infanto-juvenil, público infantil, uma escrita de fábula que contemplasse, né, a independência, que contemplasse essas lindas escritas diversas e decoloniais sobre o nosso país, o nosso Brasil. O meu livro se chama Bichocracia. Eu moro aqui num sítio e através de observando esses animais, o galo, o cachorro, esse sítio que tem aqui em volta, essa inspiração constante, essa floresta, a gente pensando sobre um tema, sobre a independência do nosso país, como recontar essa história, como contar essa história principalmente para as crianças de uma forma que fosse produtiva em termos de ensinamento, de formação, de aprendizado real. E a gente chegou nessa escrita da bichocracia, para falar da construção da nossa democracia nesse momento tão importante de politização do nosso país e como entender o que é essa democracia, esses 3 poderes, a importância da gente defender a democracia, né? A importância do contexto histórico de tudo que a gente já viveu até aqui e como transmitir tudo isso através de uma fábula, né? Então, com certeza, inspirado no George Orwell, contou uma história da Rússia, da Revolução Russa, e a gente, como bichocracia, quer contar uma história do Brasil, do nosso país, através da construção da fazenda dos bichos, né? Uma terra em que existiam os animais nativos daqui, não existiam animais, né, clássicos de uma fazenda aqui nessa terra, e eles chegam nos barcos, né, governados pelos galos, e os animais daqui que eram regidos pelas livres leis da fauna e da flora começam a conhecer outras formas de regência, de sistemas, de poderes. O primeiro tem o governo dos galos imperiais, depois a gente chega na bichopública, na fundação da bichopública através das tropas caninas dessa fazenda, até que a gente chega, né, na construção atual da bichocracia que a gente tem na luta pelos direitos de todas as espécies aqui. Falando rapidamente, claro que no livro a gente tentou contar esses 600 anos, né, dentro dessa história, que é contada por um pau-brasil de 600 anos de idade, que viu tudo acontecer através de seus troncos e suas raízes. E aí a gente acredita que esse projeto dialoga exatamente com a proposta do edital, que é falar sobre a independência, né, o bicentenário dessa independência, e sobre que ponto de vista, né, e o nosso sobre o ponto de vista desse pau-brasil que viu essa história, essa fábula se passar, né? Essa é a escrita que a gente tem para esse projeto, que são 7 escritas diversas e potentes, e esse é o padê que eu tenho para oferecer, que é essa escrita para o público infanto-juvenil, para os nossos hereis, né, que são a formação desse futuro país, e que
Vamos precisar muito, claro, debater política no futuro. Quanto mais claro isso for, quanto mais simples o entendimento, né? Isso não pode estar distante dos nossos jovens, das nossas crianças, para que a gente construa um futuro melhor. E Bichocracia é um livro hoje, eu sou diretor de teatro também, escritor, pode virar uma peça, imagino uma peça linda, incrível, né? Pode virar um filme, pode virar uma websérie, pode virar material escolar, seria o meu grande sonho, que a Bichocracia fosse para todas as escolas desse Brasil, para que as crianças possam aprender de forma mais simples sobre assuntos tão complexos que se tornem acessíveis. Eu passei pela escola e aprendi muito pouco, aprendi muito, né, durante o processo de escrita do Bichocracia, em que eu tive que estudar bastante, né, para tentar transmitir assuntos que à primeira vista parecem tão complexos de uma forma simples, de um entendimento da nossa história de país. Então, ler um pedacinho do início aqui da nossa história para vocês. Quem está narrando essa história é uma testemunha que conseguiu sobreviver a mais de 500 anos aqui nessa terra. Sou eu, um pau-brasil. Não sei nem como, mas ainda estou aqui de pé para te contar essa história. Uma história que começou há muitos anos, quando ninguém aqui cantava de galo. Um tempo onde não existiam governantes e nem governados. Papagaio, arara, pirarucu, porco-espinho, piranha, tambaqui, onça-pintada, jaguatirica, tatu, uma quantidade quase que infinita de espécies viviam livres sobre as leis da natureza, da fauna e da flora, em uma terra cheia de beleza e muito alimento para todos. Ah, mas esse paraíso não duraria para sempre. E a história dessa terra começou a mudar no dia em que avistei as caravelas aparecendo no horizonte. Delas começaram a desembarcar animais nunca antes vistos por aqui. Vacas, bois, bodes, cabra, carneiro, lebre, galinha, cachorros. Era impressionante e até interessante ver aquela quantidade de bichos diferentes. Mas quando apareceram os galos, montados em cima dos cavalos, foi uma visão assustadora. Do ponto de vista dos bichos daqui, parecia que galo em cima de cavalo era um bicho só, uma coisa assustadora demais. O galo então pulou de cima do cavalo, deu 3 ciscadas no chão como que para examinar a terra e depois bateu forte suas asas e cantou em alto e bom som: Cocoricu, cocô, terra boa, muito boa, tudo que se planta dá. Vamos fazer uma filial de nossa fazenda por aqui. Aquela foi a primeira vez que eu vi um galo. E também a primeira de muitas que eu ouvi eles cantarem por aqui. Os galos cantavam as ordens e os outros bichos logo obedeciam. Todos aqueles bichos das mais variadas espécies que chegavam por aqui já não eram mais regidos pelas leis da natureza, da fauna e da flora, muito menos eram livres. Quem ditava as regras agora eram os galos e seu sistema de organização, a galocracia, onde todos os bichos deveriam seguir as ordens de um só galo, o galo real João, que vivia em uma fazenda lá do outro lado do oceano, chamada Fazenda Além Mar. Olá, meu nome é Thaís Reis, eu sou de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sou filha da Lúcia e do Cazuza, a quem eu agradeço muito por me dar a arte, a humanidade, essa coisinha criativa que tem aqui dentro de mim e que eu descobri desde menina. Então eu costumo dizer que eu não fui uma leitora precoce, mas eu fui uma escritora precoce. Toda a minha existência, toda a minha observação, tudo aquilo que eu sentia, eu registrava nos meus diários. Então aqueles caderninhos que tinham cheiro de flor e guardavam tantos segredos, era a minha liberdade maior, a minha liberdade de escrita. E lá eu nem imaginava que um dia eu pudesse escrever e mostrar para o mundo e não apenas guardar para mim. Então esse processo de escrita é muito antigo e muito especial também. E quando eu recebi o convite do Rodrigo para participar desse projeto, Genipá, Urucum e um Padê para Exu, 7 escritas de encruzilhada, foi uma alegria saber que eu estaria ao lado de tantas pessoas, de tantos artistas, dispostos aí a colocar no papel e depois, claro, né, apresentar para o mundo uma obra. Foi complicado no início, assim, pensar o que escrever para responder a esse bicentenário da independência, de uma independência que a gente sabe que verdadeiramente não aconteceu, ou que tenta acontecer todos os dias. E aí primeiro eu fiquei pensando, né, no que eu escreveria, no gênero, na poesia, no conto, no romance, na crônica, e fiquei um tempo, assim, esperando
a coisa chegar em mim e como eu conduziria esse trabalho que merecia a minha atenção, o meu olhar cuidadoso. Então eu agradeço desde já ao Rodrigo e toda a equipe, né, que faz parte desse projeto tão grande, realizado por tantas mãos, por tantos olhos, tantos corações, por fazer parte disso, por compor essa equipe e tratar de alguma forma desse tema, no meu caso, através do conto, que foi o que me abraçou aí nesse período de dúvida, né, do que fazer, por que caminho ir. A princípio eu queria o poema, tanto que o meu livro ele tem 7 contos e no final de cada conto eu apresento um poema. É como se de alguma forma o final de cada texto pedisse, clamasse pelo verso da poesia, mas o livro é essencialmente de conto. Então são 7 contos inspirados na vida de 7 mulheres pretas, mães, aqui da Baixada Fluminense, que é a região onde eu nasci, onde eu cresci, e a quem sou muito grata também por acolher a minha arte. Eu queria falar sobre mãe e eu queria falar sobre filha. Apesar de não ser mãe, essa relação de filha e mãe sempre mexeu muito comigo, e eu sou uma grande observadora do mundo. Eu comecei a escrever crônica, e aí eu digo que eu comecei a escrever quando a minha vida deixou de ser de dentro para dentro, como nos diários, para se significar de fora para dentro. Então, observar a vida, observar o avesso da vida, sempre me interessou muito. E com esse livro não foi diferente. Então eu fui ao encontro dessas 7 mulheres pretas, mães, aqui de uma região periférica, para que elas contassem a história delas, as suas memórias, a sua relação, né, com a mãe, com as filhas, com os filhos. E desses encontros saíram muita poesia, muitas histórias fortes, muitas histórias que trazem de maneira muito intensa a ancestralidade. Então, quando eu ouvia essas mulheres, eu ouvia muito mais elas falando sobre as mães do que sobre os filhos, e isso foi uma surpresa. E é isso que conduz o livro, essa relação de memória, de agradecimento, de intensidade, às vezes de desencontro, de mãe e filho, mãe e filha, mas todas elas representando aí e dando um grito, um brado forte de independência. Então é assim que esse livro dialoga com essa temática, gritando por liberdade, gritando por um corpo livre, por uma vida que pudesse ser um pouco mais tranquila, sem precisar fazer tanta força como se faz verdadeiramente num parto. Então são 7 histórias muito profundas, 7 histórias de muita força, de muito sangue, de água, de caminho, de encruzilhada. Esse é o meu 4º livro. Eu sou autora de 3 livros, o Entretantos, que eu lancei em 2015, o Pétala, que é um livro de 2020, e o Vozes Mulheres, Crônicas do Corpo Feminino na cidade de Nova Iguaçu, que foi lançado em 2021. E é isso. E agora, para terminar, eu queria deixar um pedacinho da apresentação do livro, que eu também chamo de gestação. Este trabalho de parto, palavra, a quem escolhi desde o princípio para dar nome a essa obra, encena muitos espetáculos: o parir, o partir e o corpo partido. Cada um dos contos passa por essas significâncias. Todos parem, partem e se partem, e continuam no próximo, porque há algo em comum em todos eles, além dos elementos simbólicos que vão desaguando de um para o outro, em todos os tons das pretas que aqui surgem: a dor. Sobre esta dor, aprendi tanto com essas 7 mulheres. Eu sempre pari palavras. Desde menina, eu registro essa dor nos meus diários, antes secretos, guardados à chave, para que ninguém invadisse meu corpo-palavra que eu tentava proteger do mundo. A minha história com as palavras começa quando a minha voz, ainda sem saber falar direito, escreve no papel o silêncio da minha casa, quando gritavam do lado de fora, e o meu grito de dor era o meu sentido de vida e de morte. Por isso eu criei uma intimidade com as palavras e nunca consegui admitir um sentimento ou uma salvação que não passasse pela palavra escrita. É desse jeito que o livro caminha, é desse jeito que eu apresento o parto, de maneira muito poética, muito fluida, como água que corre no nosso corpo. E eu espero que o parto vá para o mundo, não só como livro, mas que ele consiga se desmembrar em outras linguagens artísticas. Eu imagino muito o parto no teatro, que é uma linguagem que eu amo, e consigo já imaginar
como seriam essas histórias no palco, mexendo com a vida de tantas outras mulheres, principalmente mulheres pretas da periferia, principalmente mulheres mães e mulheres filhas como eu. Obrigada. Olá, eu sou o Rodrigo Lima e eu sou diretor do projeto Genipapo Urucum e um Padê para Exu, 7 escritas de encruzilhada. Eu também sou um dos autores presentes no catálogo editorial, uma das nossas propostas culturais dentro do edital Retomada Cultural 2. Também sou poeta, ator e produtor cultural, tendo o Abacateiro como a minha produtora, um ecossistema cultural que tem como proposta gerar impactos culturais, impactos econômicos e impactos sociais através dos seus projetos. Bem, o Genipapo Urucum e um Padê para Exu, 7 escritas de encruzilhada, é um projeto que foi criado no ano 2021, quando tive acesso ao edital Retomada Cultural. Estive durante os anos de 2019, 2020, iniciando dentro do mercado literário com a publicação do meu primeiro livro. E desde esse momento eu comecei também a trabalhar, né, nesse meio cultural, dando também uma atenção para a área literária, o que me motivou muito, que me fez ter mais um espaço de atuação. E vi no edital Retomada Cultural 2 uma possibilidade de realizar um novo projeto dentro da categoria B, onde propõe falar sobre o bicentenário da independência do Brasil. E eu fiz uma provocativa a mim e uma provocativa também aos artistas convidados e até mesmo também ao próprio edital, a pensar, se vamos falar de bicentenário de independência, então vamos falar de independência de quê? Para falar de independência, falar de Brasil, precisávamos então lançar uma flecha para questões, temas que estão à margem. Então a proposta do projeto é contar outras histórias. Então propomos gerar 7 livros que falassem sobre escritas de desvios. Dentro desse catálogo editorial, nós tivemos um trabalho feito a muitas mãos, desde as mãos dos escritores e escritoras até a finalização no processo de edição, no processo de impressão. Nosso projeto, ele se inicia em agosto de 2022, nas fases de produção, onde nós tivemos um trabalho focado durante 3 meses em elaborar o que seria escrito com cada autor, com cada autora, e nós depois teríamos um mês para trazer o que foi elaborado para uma escrita concreta e passar pelo período de revisão, né, que era realizado por mim e pela editora parceira, que se chama IB, e nós tivemos durante 2 meses esse trabalho, né, até entrar nas fases de diagramação, ilustração, finalização, né, e impressão. Muito importante falarmos sobre Exu, é necessário falar sobre Exu. E esse projeto propõe isso. Esse projeto propõe falar de Exu. São 7 livros, cada livro tem essa potência, carrega essa potência de exusíaca. Seja ela na poesia, seja ela em conto, seja ela num romance, seja ela numa escrita de registro, seja ela numa escrita, uma fábula. Esse catálogo editorial, ele propõe pegar as potências de Exu e transformá-las em arte. Porque Exu é arte, Exu é poesia, Exu é a comunicação. Nós estamos falando sobre ancestralidade, nós estamos falando sobre acionando tecnologias ancestrais, nós estamos falando sobre em relação ao Brasil, em relação ao bicentenário da independência. Só faz sentido falar sobre bicentenário da independência quando apontamos essa flecha do conhecimento para esse lado da história.
quando apontamos essa flecha de conhecimento para falar desses corpos que estão à margem, desses corpos que são encantados, né? Uma das minhas grandes referências, por exemplo, dentro desse projeto, que eu bebi muito na fonte do Luiz Antônio Simas, com os seus livros O Corpo Encantado das Ruas e Umbandas. Bebi muito na fonte do Luiz Rufino também, com Pedagogias da Encruzilhada, onde eu pude ver e sentir, de fato, o Exu nesse projeto como um pedagogo. E é pedagógico fazer um padê para Exu, né, como é pedagógico fazer uma oferenda de Exu a Oxalá, é pedagógico. E é uma pedagogia de esquina, uma pedagogia que sai dos moldes do projeto colonizador. Quando nós estamos falando de bicentenário, nós estamos falando, nesse projeto, nós estamos falando sobre reencantar o mundo através de escritas decoloniais e através de propostas que vão acionar outras embocaduras de tempo, né? Vão acionar outros lugares na arte. Então nós estamos trabalhando muito com a ancestralidade nesse projeto. Esses 7 livros que foram gerados, eles trabalham muito com a ancestralidade e muito com o percurso, com o caminho, com as travessias. Então isso é Exu, esses cruzos, isso é Exu. Num atabaque de verbo, lançamos vozes ancestrais. No atabaque de verbo, cruzamos os corpos que dançam e encantam e que se abrem nas suas giras para dobrar a língua do tempo. No atabaque de verbo, reencantamos o mundo. Um padê para Exu é Exu.